Tashi Delé, olá e saudações em mais um destes pequenos vídeos do Correio de Padmasambhava. Então, a pergunta que nos chegou desta vez é o que é o stupa e para que serve? Mais uma vez de uma forma sucinta e breve, não académica, mas tentando ser útil e benéfico. Então, o stupa, na realidade, indo muito diretamente ao assunto, dizemos que é um símbolo da mente de um Buda. Mas na realidade em tibetano, Shoten significa também, Cho pode significar o Dharma e Ten pode significar na realidade um sustém. Então podemos dizer que um Shoten ou um stupa é na realidade algo que sustenta, é um suporte para o Dharma. No sentido em que, podemos dizer numa linguagem muito simples, que é como uma antena ou uma agulha da acupuntura na Terra que capta a energia da mente iluminada. Podemos dizer dessa forma, sem dúvida. Primeiro, a sua origem é quando o próprio Buda Shakyamuni deixou esta vida, perguntou, os discípulos perguntaram-lhe na realidade como é que deviam dispor os seus restos mortais, e então ele próprio desenhou o stupa, ou melhor dizendo, ele próprio descreveu a sua forma, dobrando o seu manto em 4, dizendo que devia de ser os degraus de baixo, colocando a sua escudela ou a sua tigela de mendigância em cima, dizendo que devia de ser como uma cúpula, e espetando o cajado no chão, o cajado de caminhar, dizendo que isto deveria de ser como a torre do stupa. E explicou como cada um destes aspectos simbolizaria, entre outras coisas, a harmonia dos elementos naturais. E então, desde então, os stupas seguem uma arquitetura sagrada muito precisa. Existem 8 stupas, por exemplo, na nossa comunidade temos aquilo que é chamado Tashi Gomang Shoten, ou stupa com muitas portas para a auspiciosidade. Cada um destes stupas celebrando um feito particular da vida do Buda, neste caso o Tashi Gomang celebrando o primeiro ensinamento do Buda, o chamado girar da roda do Dharma. Mas todos estes stupas têm em comum certas características arquitetónicas, desenhadas e cuidadas desde os tempos do Buda por mestres realizados, e também em partes específicas da construção do stupa devem ser colocadas substâncias sagradas, relíquias, e feitas determinadas práticas de consagração, conflagrando ou terminando na consagração final do stupa, em que é dito que após essa prática meditativa especial feita por praticantes qualificados, então o stupa torna-se verdadeiramente um polo de energia iluminada. Então é dito que essa energia iluminada, como no exemplo que dei anteriormente da agulha da acupuntura, atrairá para o nosso planeta, para o nosso país, no nosso caso, e para a nossa região, podemos dizer as bênçãos, ou em tibetano Jinlab, a onda de influência positiva dos seres realizados ou dos seres iluminados. Então dizemos que só por si isso já é um grande benefício, em que é dito que eliminará obstáculos, ajudará a reduzir obstáculos à felicidade humana e ao bem-estar e ao equilíbrio natural. Por exemplo, ajudará a eliminar a violência, a pobreza, como uma causa subtil que deve depois ser coadjuvada com a nossa própria prática, com a nossa própria forma de viver, como tendo por suporte as bênçãos ou a energia positiva ou a influência positiva do stupa. Isso deve inspirar-nos também a, entendendo o princípio de causa e efeito, a criar as causas da felicidade e eliminar as causas do sofrimento. Mas há muitos aspectos na construção de um stupa que simbolizam exatamente o dominar tudo aquilo que é negativo e catalisar aquilo que é positivo. Então, depois, podemos conectar-nos com esta energia através de vários tipos de práticas, desde determinado tipo de meditação, determinado tipo de exercícios que chamamos de circunvalações, prostrações ou certo tipo de preces, nós próprios podemos conectar-nos com esta energia do stupa. Mas, sobretudo, quando disse que o stupa é um símbolo da mente do Buda, significa um símbolo da verdadeira qualidade, ou das verdadeiras qualidades da natureza da nossa mente. E do ponto de vista das qualidades últimas da natureza da mente, não há diferença entre a mente de um Buda e a nossa mente, ou seja, a nossa verdadeira natureza. Então a grande bênção do stupa é também quando olhamos para o stupa, este funciona como um espelho que nos recorda das nossas qualidades intrínsecas. Faz-nos, de alguma forma, desvelar um pouquinho do Buda em nós. Este potencial de sabedoria, de amor e compaixão que existe em cada um de nós, que pode ser plenamente desvelado para benefício de nós próprios e de todos os seres.
Então essa é a grande bênção de um stupa, é ajudar-nos a recordar o melhor de nós. Podemos dizer então que é um monumento sagrado sobre a nossa verdadeira natureza. E quando nos conectamos com essa verdadeira natureza e deixamos que o melhor de nós surja, é uma bênção para nós, para o nosso entorno, para as pessoas à nossa volta e para a sociedade. Então podemos, de muitas formas, entender que um stupa é uma grande bênção. Muito obrigado e espero que venham usufruir do stupa que oferecemos a Portugal e ao mundo.